Meus amados, durante esses dias passados, nós tivemos com a presença de missionários, falando um pouquinho sobre missões e aproveitando as quintas para nos orientar a esse respeito. E nós tínhamos parado o nosso estudo sobre dons espirituais, no caso os dons ordinários ou os dons para ministério, aqueles que são sobre a igreja, ficando ainda um último dom para ser apresentado, que é o dom de intercessão. E aí eu quero fechar hoje, para a gente poder reiniciar então, a partir da quinta-feira, com um novo tema, um novo estudo, uma nova linha de estudo dentro daquilo que Deus tem revelado a nós, tá certo? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em dois textos específicos. Primeiro, Tiago, capítulo 5, versículo 16, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tiago 5,16 e também 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tiago 5,16 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. O texto de Tiago nos diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E 1 Timóteo 2:1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. A expressão orai uns pelos outros e a expressão intercessão, que é usada nesses dois textos, tem a mesma assimilação. E a ideia é apresentar essa súplica, esse desejo de conversar, de se posicionar em favor do outro, tá? Bom, o dom que nós vamos estudar, como eu disse, é o dom de intercessão. Nós já falamos sobre o dom de socorro, dom de ajuda, dom de ajuda, dom de serviço, dom de misericórdia, dom de repartir ou contribuir, dom de hospitalidade, falamos sobre o dom de liderança, falamos sobre o dom de mestre, dom de profeta, né? Todos esses dons de ensino, nós já falamos 12 dons anteriormente, e agora nós estamos no último dom, que é o 13º dom, que nós temos no livro, Quem é Você no Corpo de Cristo, tá? Esse dom em específico, ele não está naquela classificação de dons, lá em Coríntios, nem em Romanos, nem em Efésios, que é a lista que Paulo cita, né? Lembrando que Paulo não está exaurindo os dons, ele está citando aquilo ali dentro do contexto das aplicações da própria igreja. Mas não há dúvida e não há como negar, pelo próprio restante das Escrituras, pelo que fala sobre isso, e pela prática da igreja, que existe algumas pessoas que foram vocacionadas pelo Senhor para serem intercessores, pessoas que gostam dessa prática da oração, da intercessão, e aí dentro disso, esse dom ele é extremamente então importante e útil, e é um dos chamados dons ordinários ou dons ministeriais, aqueles dons que estão presentes na igreja durante todo o tempo da igreja. Nós não estamos extinguindo todos os dons, nós não estamos exaurindo todos os dons, não é essa a intenção. Nós estamos estudando aqueles que são mais notórios e que foi verificado a partir da própria pesquisa e do próprio estudo ao longo dos anos, de que estão presentes na igreja ao longo dos tempos, tá? É bom a gente entender isso, nós não estamos exaurindo todos os dons, né? Esses são aqueles que a gente tem com maior aplicação e maior direção em relação a isso. E eu vou lembrar que se você quiser rever toda essa questão dos dons, quiser pegar tudo isso, quiser estudar isso com mais conteúdo, com mais intimidade, você pode pegar essa apostila comigo, ou você pode pegar o PDF do livro, que aí você vai ter mais conteúdo ainda para você poder fazer isso aí. É só trazer um pendrive e me entregar que eu te dou aí, sem problema algum, para que você possa estudar e compreender isso com mais afinco, com mais profundidade. E qual é o interesse nosso que a gente teve no estudo desses dons ao longo do tempo? É nos fazer conhecer, é saber quem nós somos e conhecer o próprio corpo de Cristo, entendendo
que o Espírito Santo, que é perfeito, derrama a perfeição do seu dom, mas o vaso que recebe é imperfeito, e por conta das suas imperfeições, alguns erros, algumas falhas acontecem de forma natural nas nossas vidas, né? Uma das grandes falhas da igreja é de achar que pelo fato de eu ser pecador, eu não serei usado pelo Espírito Santo. Todo mundo, nascido de novo, que recebeu de Cristo o novo nascimento, que conheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele é um instrumento na mão de Deus para a glória e honra do Senhor e vai ser usado pelo Senhor de alguma forma, tá certo? Por quê? Porque além de Cristo, nenhum de nós é perfeito o suficiente para receber qualquer coisa do Senhor. Só Ele é sem pecado. Agora, é claro que quando eu vivo na prática do pecado, no caminhar do pecado, as distorções sobre a minha vida são grandes por conta dessa rebeldia para com o Senhor. E quanto mais eu me aproximo e vivo em santidade, mais eu represento Cristo, mais eu transmito a face de Cristo, eu resplandeço a face de Cristo diante da igreja, tá? E todos esses dons são dados para que Cristo seja manifesto neste mundo. Então a nossa responsabilidade é pegar aquilo que o Senhor nos deu, olhando para nós e nos capacitando, nos presenteando com isso, e fazer o melhor para a sua honra e para a sua glória, caminhando em busca de santidade, de vida, que é o que todo cristão deve de fazer, né? Sempre fugindo do pecado, para louvar e glorificar o Senhor nosso Deus. Amém? Alguma pergunta? Algum comentário que alguém queira fazer até aqui? Não? Então vamos lá. O que seria então o dom espiritual de intercessão? A expressão no original grego tem um significado bastante interessante. Se refere ao encontro de alguém com uma outra pessoa especial, muito especial, com o propósito de conversar, de consultar, de solicitar um favor, de suplicar. Então, a intercessão, a palavra intercessão no original, ele vai significar a conversa de alguém mais simples com alguém especial, ou o encontro de alguém mais simples com alguém especial, numa intimidade de conversa, num relacionamento de conversa, que vai desde uma conversa simples até a súplica em favor dessa pessoa especial. E isso é oração, né? Nós, meros, simples humanos, falhos e rebeldes pecadores, encontrando com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Excelso Supremo, para conversar sobre as nossas vidas, os nossos dilemas, o nosso dia a dia, para poder consultar sobre situações que nós devemos de viver ou fazer, e também para suplicar pelas nossas vidas e pela vida do próximo. Isso então é oração. Então o intercessor é alguém que ora. Agora, a expressão também ela é usada com mais significado quando se refere em pedir a favor de alguém, e não simplesmente a favor de si mesmo. Por isso que nós divergimos, separamos a oração da intercessão nesse contexto. A oração eu falo com o Senhor o tempo todo, estou sempre conversando, e interceder é eu me colocar, me posicionar a favor de alguém, solicitando que então haja um benefício, né, um benefício, uma graça, uma misericórdia a ser alcançado. Aquele então que intercede se coloca diante do Senhor a favor do outro, né? Aquele que intercede é aquele que se coloca diante do Senhor em favor do outro. E o possuidor deste dom, ele vai sempre descobrir oportunidades de estar conversando com Deus, de estar falando com Deus, levando a vida do seu próximo à presença do Senhor, né? Isso tanto faz como cristãos, irmãos da igreja, como pessoas não crentes. Ele está sempre disposto a orar de forma regular, tomando a iniciativa então de levar essas pessoas e as situações diretamente a Deus, tá certo? Então este é o dom de intercessão, é alguém que é habilitado pelo Senhor, que é comissionado, que é chamado, que é vocacionado por Deus, que recebe o presente de se importar pelo outro, mas de ter aquele, poxa, se eu me importo, melhor levar ao Senhor que tudo resolve. E vai se colocar, então, constantemente nessa presença e nessa direção em relação ao Senhor. Nós temos alguns exemplos de intercessores na Bíblia, de intercessões que aconteceram.
Nós temos, por exemplo, o exemplo de Abraão, que intercede por Ló. Né? Lá em Gênesis capítulo 18, versículos 22 a 32, tem um momento em que o Senhor apresenta a Abraão. Depois de ter conversado com Abraão, ele faz um pensamento alto, dizendo: será que eu devo de contar ao meu servo Abraão, depois de tudo que ele é separado, e como eu tenho comunicado e me relacionado pessoalmente com Abraão, será que eu devo de contar o que eu vim fazer aqui? E os anjos estavam caminhando, então ele fala que iria destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão faz? Abraão então intercede. A intenção de Abraão é interceder pelo seu sobrinho Ló, que estava lá. Mas ele começa perguntando: Senhor, se houver 50, se houver 30, se houver 10, o Senhor irá destruir e tal. Então ele começa a colocar diante de Deus situações para perguntar: Senhor, e meu sobrinho? Será que o Senhor pode agir com favor e graça sobre a vida deste sobrinho? Então ali, o que Abraão está fazendo? Ele está intercedendo, ele está se colocando diante do Senhor, clamando pelo favor por alguém. Né? Está clamando então por Ló. Depois nós temos Moisés intercedendo pelo povo de Deus, né? Pelo povo de Israel no deserto, quando Deus ameaçou então que ia destruir todo o povo por conta da idolatria. Lá na questão do bezerro de ouro, lá no Monte Sinai, em Êxodo 32, versículos 11 a 14, nós vamos ver Moisés se colocando e falar assim: Senhor, risca o meu nome do livro da vida se o Senhor for destruir esse povo. E ele vai dizer assim: Senhor, pensa bem no que o Senhor está fazendo, esse povo aí o Senhor se tirou do Egito, todo mundo vai falar que o Senhor está destruindo esse povo, que tirou só para destruir. Olha, pensa na sua reputação, na sua imagem. É claro que Deus não deixa de dar a resposta, né? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, ou seja, eu sou Deus, você não tem nada a ver com isso. Mas a intenção de Moisés era justamente interceder pelo povo que havia pecado, tá certo? Nós vamos ver a oração do Senhor Jesus, lá no Getsêmani, a chamada oração sacerdotal, onde ele, antes de ir para a cruz, ora pela igreja, pelos seus discípulos, né? Encaminha essa igreja diante do Senhor, pedindo ao Senhor que ali pudesse guardar, cuidar. Toda aquela oração do capítulo 17 é uma oração intercessora do próprio Senhor, colocando assim nessa condição, tá certo? Então, nós vamos encontrar outros exemplos, há vários outros exemplos de pessoas que estiveram nesse projeto de colocar-se a favor de alguém. E na igreja, no corpo de Cristo de um modo geral, apesar de que todos nós, como todos os demais dons que foram citados, somos chamados a exercitar essa prática, Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, sabendo que nós somos pecadores e que vamos falhar na prática do exercício dos dons, levanta alguns do seu próprio corpo para não falharem nestas ações, né? Então, deixa eu colocar uma coisa muito clara para a gente aqui. Todos os dons, todos os 13 dons que foram citados, eu e você, independente se temos ou não um dom, temos a obrigação de cumpri-lo. Faz parte do chamado cristão em servir ao Senhor. Serviço, ajuda, hospitalidade, contribuição, administração, tudo isso nós temos a obrigação de estar fazendo. Porém, nós vamos falhar, não vamos? E muito. E muito. Como vamos falhar? E aí o que Deus faz? Pela sua graça e misericórdia, através do seu Santo Espírito, capacita um e outro irmão que vão falhar menos, para que a igreja seja a ponte ou a seta que aponta para a glória do Senhor, para que Deus seja manifesto. Fala, meu irmão? Não? Tá. Entenderam isso, irmãos? Entenderam isso? Então, essa que é a grande questão. Bom, algumas características comuns. Como é que eu sei que eu tenho esse dom de intercessão? O que geralmente quem tem um dom de intercessão tem? Primeiro, há um desejo constante e frequente de orar e há prazer na oração. É alguém que tem prazer na oração e que tem um desejo constante de estar orando. Para muitas pessoas, a oração é como se fosse um peso. É difícil de se colocar e se concentrar na oração. Para muitas pessoas é difícil se concentrar na oração. Provavelmente quem chega inicialmente na igreja, às vezes se perde nos seus pensamentos, e tem aquele momento, e tem aquela devocional. Depois que você vai pegando a prática, aquilo vira uma coisa rotineira. Mas aí nós temos um outro problema, cai no automático.
né? É aquela oração que a gente ensina o nosso filho quando é pequeno. Então ele vai orar e fala assim: agradece pelo alimento, papai do céu, obrigado pelo alimento. Aí ele cresce, você não coloca mais palavras na boca dele, e quando ele está com 12 anos, papai do céu, obrigado pelo alimento. Porque ele ficou no automático. Quantas orações nós fazemos no automático? Né? Chega em casa cansado, hora de dormir, eu tenho que orar pedindo ao Senhor perdão pelos meus pecados de hoje. Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados, ó Senhor, eu sou tão pecador, sou tão falho. Meu Deus, como eu sou falho. Olha, reconheço que eu sou muito falho, sou muito, muito, muito falho. Então, perdoa todos os pecados. Amém. Nossa, que oração, né, de sinceridade, de humildade. Mas que oração mais michuruca, mais ralé, pobre, né? Porque, Senhor, olha, hoje eu falhei porque eu menti. Senhor, hoje eu pisei no calo do meu irmão. Senhor, hoje eu quase vacilei, o pensamento foi para o pecado e eu me contive. Essa deve ser a oração correta. De eu descrever, de eu colocar diante do Senhor esta realidade e expor, para que eu possa, é uma conversa com o Senhor, né? Essa deve ser a oração correta. E não, perdoa a multidão dos meus pecados, porque eu sou muito pecador. Deus sabe que é muito pecador, você sabe, eu sei que você é muito pecador, mas você precisa de dar nome aos seus pecados. Então, a gente tem dificuldade, às vezes, com relação a essas questões. Às vezes a gente não tem tanta facilidade com a oração e manejo com a oração como deveria. Às vezes nós comprometemos de falar assim, eu vou orar, ou quando alguém pede, falar assim, eu queria convidar aqui o nosso irmão Raí para fazer oração. E na hora que vai, geralmente no culto tem isso, né? Vai pedir aqui, aí o pastor olha e fala assim, eu vou pedir ao irmão, pelo amor de Deus, eu não. Passa. Graças a Deus. Porque não gosta de orar. Mas tem gente que tem uma facilidade, uma paixão pela oração, que é uma coisa incrível. O tempo todo ele está orando. Ele está constantemente tendo essa oportunidade e esse desejo de conversar com Deus e de falar com Deus. Ele tem esse prazer. Não é palavra bonita não, irmãos. Não é palavreado evangeliquez, não. Não é aquelas frases de efeitos, não. É conversa simples, da simplicidade de estar conversando com Deus, né? Ele ora de forma informal durante todo o dia. Tem várias conversas com Deus. Ele está andando, ele está dirigindo, ele está trabalhando, ele está numa fila e ele tem aquele momento devocional. É uma pessoa que ele tem prazer de estar falando com Deus. Vocês viram a nossa irmã Magali, né? A Magali tem um dom de intercessão. Você já reparou que toda vez que ela falava, eu vou orar por isso? Não sei se você sentou para conversar com a Magali, ela fala assim, eu estava conversando com Deus sobre essa questão aqui. Não, porque eu fui conversar com Deus sobre essa situação. Eu vou orar ao Senhor. Quando eu fiz o convite para a Magali, eu falei assim, Magali, eu queria convidar você para vir falar para a gente sobre o trabalho missionário que você está fazendo, desenvolvendo aí na Tríplice Fronteira e tal. Ela falou assim, poxa pastor, que bênção, não, que maravilha. Eu vou conversar com Deus se é da vontade dele que eu vá aí. Aí eu falei, estou te convidando para você divulgar, para ter um momento, e você ainda vai perguntar, mas é certo, eu vou perguntar a Deus se é a vontade de Deus que eu fale ali, né? Que eu compartilhe com essas questões. Então, tudo isso, essa pessoa tem esse prazer, tá certo? Ele tem essa vontade e esse desejo de estar falando com Deus. Ele faz questão de separar um tempo a sós com Deus, né? E interceder. Então ele não só vai orar sobre as coisas dele, sobre as situações, mas ele vai lembrar de pessoas com que ele se comprometeu a interceder. Geralmente o intercessor é alguém que gosta de ter uma lista de pedidos pelo qual ele vai estar sempre intercedendo, né? E ele está disposto a se levantar de madrugada, à noite, a orar mais de 1 hora por dia, né? Se assim Deus o conduzir nessa direção, e ele se sente feliz em investir neste propósito de oração, seja sozinho, seja com outras pessoas, seja num grupo de partilha, seja num grupo de intercessão, seja ele sozinho, é alguém que ele olha e fala assim, eu posso fazer isso, eu amo fazer isso e eu vou fazer isso, né? Ele tem esse desejo e essa vontade. Segunda coisa que o intercessor geralmente tem, ele tem anseio por conhecer motivos de oração para levá-los a Deus. É alguém que sempre que ouve alguma coisa assim, o que eu posso orar? Sobre o que eu vou orar?
Está ouvindo a conversa? Eu vou orar sobre isso. Isso aqui eu posso colocar diante do Senhor. Então alguém que tem sempre esse anseio e tem essa realidade. E dificilmente é alguém que se esquece de algum pedido de oração, né? Então quando você pede, quando eu estava fazendo o meu curso de preparação para pastor, para ministério, nós tivemos um professor nos orientando, e ele pegou a classe toda assim: quando você termina o culto, que você vai lá para a porta cumprimentar o pessoal, que alguém chega perto de você e fala assim: ô meu irmão, boa noite, pastor, boa noite, ora por mim, tá? Eu estou com esse problema assim, assim, assim. O que você faz? Eu digo: eu vou orar. Aí ele perguntou: e você ora? Às vezes esquece e não ora. Aí quando é no outro domingo, a pessoa chega perto de você e fala assim: poxa, obrigado pelas suas orações, Deus respondeu. O que você fala? Amém. Mas você não orou, né? Então ele falou assim: o que você vai fazer? Se você tem essa dificuldade, chama a pessoa para o canto e fala assim: deixa eu orar com você logo de uma vez, porque eu posso esquecer, né? Então já ora, ou terminou ali, já vai e faz a sua oração, para você não correr esse risco. Mas a pessoa que é intercessora, ela dificilmente ela esquece. A pessoa que tem ele fala assim: eu vou orar, pode ter certeza que essa pessoa vai orar, porque a memória dela vai gravar o motivo de oração. Vai gravar essa situação, tá certo? É uma pessoa que se identifica com aquele pela qual intercede, muitas vezes sentindo a sua angústia, sentindo a sua dor, percebendo todo o sofrimento que está passando, ou a alegria daquilo que é apresentado, né? Como eu disse, geralmente é alguém que normalmente ora por tudo que vai fazer, né? E gosta muito de participar e promover reuniões de oração ou vigílias de oração. É alguém que realmente tem esse prazer de fazer, né? E está sensível às respostas de Deus sobre todos os assuntos pelos quais orou. Então é alguém que geralmente, quando coloca um pedido de oração a longo prazo, que alguém pede: ora pela saúde de fulano ou beltrano, é alguém que chega e fala assim: vem cá, eu estive orando, Deus respondeu? Como é que está a situação? Resolveu isso? Se ele tem oportunidade, é alguém que está sempre perguntando, porque ele realmente tem essa prática constante da oração. Tá ok? Pergunta. Comentário. Eu sei que você identificou aí uma meia dúzia de pessoas na igreja. Eu já vi as outras e falei assim: irmã Rosilda, ó. Irmã Felismina. Essas são mulheres de oração. Irmã Zumira. Eu sei que vocês andam identificando umas pessoas aí, que são pessoas que têm esse perfil, né? Que têm essa condição e estão sempre fazendo isso. E essas pessoas são extremamente importantes para a igreja, porque elas estão sempre colocando isso diante do Senhor e são responsáveis por manter essa graça do Senhor. Quando a gente lê aqui em Mateus, que ele pede para nós não usar de vã repetição. Bom, quando o Senhor está falando sobre isso, Ele está falando sobre aquilo que é chamado de ladainha, ou na nossa versão portuguesa, reza, que é a repetição das palavras por repetir, né? A vã repetição não é você insistir no pedido. A vã repetição é você falar as palavras solto ao vento. Então, você vai rezar 10 Ave Maria, vai fazer uma ladainha de 10 Ave Maria. Você vai estar repetindo, e aquilo não faz sentido para a sua vida e não faz sentido nenhum. Então você só está fazendo isso por vã repetição. Não significa que eu não deva de insistir no meu pedido diante do Senhor, tá? Aí é outra coisa completamente diferente. Então, quando eu vou me tornar um intercessor e falar assim: eu queria que você orasse por esse pedido, até que a resposta venha, eu me coloco nesse pedido intercedendo. Nós temos 2 exemplos disso nas parábolas do Senhor Jesus. O primeiro exemplo é daquele vizinho importuno que bate na porta do outro pedindo alimento. Jesus fala que você não deixará de abrir a porta, se não por amizade ao seu vizinho, mas por ele não te deixar em paz. E ele nos ensina então que nós devemos fazer a mesma coisa com o Senhor. A segunda é da viúva que está solicitando ao juiz iníquo, que tanto perturba que ele fala assim: eu não temo homem algum, sou juiz, não temo a Deus nem homem algum, mas por conta da importunação dessa mulher, eu vou julgar a causa dela. Mostrando que eu devo de estar insistindo na oração, não que isso vai mover Deus,
não move Deus. A vontade de Deus é perfeita e absoluta e Ele vai fazer segundo lhe quer. Mas é ensinar que nós devemos de ter esperança e confiança de que Deus vai nos atender. Tá? Essa que é a grande questão. Mais alguma pergunta? Deixa a primeira a Thalita, depois o senhor fala. É sobre a questão do Espírito Santo, né? Da intercessão do Espírito Santo. Sim. A intercessão do Espírito Santo, a gente precisa fazer um estudo sobre isso. É uma outra linha, mas a ideia da intercessão é o seguinte. Paulo fala que nós não sabemos orar como convém. E que as nossas palavras precisam de chegar adequadas ao Senhor. Então ele vai fazer essa interpretação da palavra, né? Às vezes você não consegue dizer nada a não ser chorar, mas o seu sentimento está ali e essa palavra então é feita. Às vezes você vai se expressar de uma forma... exatamente, ele vai direcionar essas questões, tá certo? Mas não necessariamente que o Espírito Santo fica lá assim, olha lá, coitado do meu servo, olha lá, não é essa a ideia de intercessão nesse sentido não, mas no sentido de fazer essa mediação da nossa fala, do nosso sentimento, do que nós realmente vivemos, para aquilo que nós estamos expressando para o Senhor. Essa do Espírito Santo, ele intercede por nós, mas a nossa oração é Jesus que leva, né? Não? Quando fala assim, que a gente ora em nome de Jesus, é na autoridade de. Tá? Então o que acontece é o seguinte, se eu for hoje aqui, sair daqui agora, for lá em Brasília e bater na porta do presidente, e alguém perguntar quem é, eu falo é o pastor Robson, da primeira igreja presbiteriana de Araguaína, ele vai dizer assim, não conheço o pastor Robson nenhum, não conheço a igreja de Araguaína, não sei quem é você, não te atendo. Não tem obrigação de nenhuma de atender. Fica na fila de espera, a hora que der, você vai ser atendido. Se eu chego lá e falo assim, eu vim a mandato, dá exemplo aqui, né? Do Sérgio Moro. Por favor, entre, eu sei quem é o Sérgio Moro. Então eu fui em nome de, eu fui recomendado. A nossa oração, quando nós terminamos a nossa oração e falamos em nome de Jesus, nós estamos dizendo o seguinte, não é pela minha autoridade. E aí cai alguns mitos, né? Tipo assim, eu tenho mais intimidade com Deus, então quanto mais íntimo Deus ouve, besteira isso. É pelo nome de Deus. É pelo Senhor Jesus, é pelo intermédio dele. Ele é o nosso mediador. Então a nossa oração é levada no sentido de que eu estou fazendo a oração e Deus está ouvindo, porque o Filho está sob a autoridade do Filho, sob o poder do Filho. Eu sirvo a Deus e Jesus é o meu mediador. Esse é o ponto principal para a questão do nome. Tem a ver com a justificação. Nós não estamos justos para entrar na presença do Senhor. Eu ainda vou fazer pergunta, mas ainda vou... Raquel quer falar também, mas só assim, Jesus fala assim, tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu vou-lhe dou. Quer dizer, então... Aí o Espírito Santo intercede, mas eu tenho que pedir a Jesus, porque ele... porque é no nome dele, é no poder do nome dele. Hein, pastor, é assim, estudando sobre essa oração que tem que ser feita em nome de Jesus também, eu aprendi, acho que está certo, que também é porque nós não merecemos. Nós não temos crédito com Deus. Quem tem crédito é Jesus. Então, ele seria assim... uma espécie de avalista nosso, né? Assim, quer dizer, o crédito é dele e ele que dispensa para ele. Mais ou menos assim que eu entendi, né? E eu pergunto para o senhor, né? Se realmente é por aí. Também. É por aí. É o fato de que eu não tenho condição de me apresentar à presença do rei. A gente tem muita confusão hoje em dia, sobre oração. E aí a gente pode estudar depois a oração do Pai Nosso, a gente vai conseguir entender isso. Talvez até a gente comece na semana que vem a estudar a oração do Pai Nosso, que fica legal. Mas uma coisa interessante que a gente tem que aprender é que nós não temos acesso a Deus pela beleza dos nossos olhos, né? Pela beleza dos nossos olhos nós merecemos o inferno. Queimar de cabeça para baixo. Não merecemos mais nada do que isso. Nós só chegamos à presença do Senhor pela misericórdia de Deus na ação do Filho. Então, é no nome de Jesus, é no poder, na autoridade de Jesus, é que nós podemos nos achegar a Deus, sabe?
É só misericórdia e graça, nada mais do que isso. Então, quando eu oro, por isso que a gente termina, né? Em nome de Jesus. Porque eu estou dizendo o seguinte: Senhor, humildemente eu me coloco aqui, apresentando todas essas questões, mas não olha para mim. É pela autoridade de Deus, de Jesus. É pela misericórdia do Senhor através do Filho. Não olha para mim. Porque se você olhar para mim, quem subsiste? Né? Então a gente está colocando assim. Então é na autoridade de Jesus. Tá? É por isso que aí entra a questão da intermediação do Espírito. Né? Porque aí as nossas palavras, quando a gente fala, elas são tanto quanto arrogantes. Elas nunca são tão humildes assim. Mas o nosso coração é. Então o Senhor intercede, o Espírito Santo intercede nesse sentido de transferir essa palavra, de fazer entender isso diante do trono da graça. Que o senhor vai fazer um estudo sobre o Pai Nosso. O Pai Nosso, infelizmente, nós às vezes estamos com vã repetição, embora seja uma oração excelente, mas nós estamos apenas falando, não estamos vivendo o que realmente tem que ser feito lá. Quanto à questão da vã repetição, não tem a ver com isso, mas eu tenho um pedido a Deus já há muitos anos que eu venho fazendo e não sou atendido. Mas Deus, eu não vou mais pedir isso não, já tem tanto tempo que eu estou te pedindo, né? Aí depois me veio à mente, olha, batei, abri, pedi, dá-se vos. Quer dizer, então, ainda ele não quis me atender. Então, se for olhar, eu estou com vã repetição. Rapaz, tu já me pediu isso ontem, me pediu 10 anos atrás, me pediu 5 anos atrás, continua pedindo a mesma coisa, está repetindo, né? Mas ele manda bater e manda pedir. A questão é o nosso discernimento se Deus respondeu. Porque quais são as respostas de Deus para a oração? Sim, não, espera. Quando há silêncio, espera. Então o que é que você faz? Senhor, continua aqui, ó, estou aguardando. Esquece de mim não, estou aqui guardando. Respondeu não? Acabou, né? Respondeu sim? Amém, glória a Deus. Olha o exemplo de Davi, quando o filho dele, de Betseba, o filho do adultério, estava à morte. Davi jejuou, ficou sem comer, ficou ali constrito, abatido. E aí até qual foi a resposta? Não, o menino morreu. Todo mundo com medo, ai meu Deus, ele vai ficar mais triste. Quando ele ficou sabendo, morreu. Ele levantou, tomou um banho e falou assim, gente, põe a comida aí que eu estou com fome. E o pessoal, mas o senhor estava assim antes? Antes havia esperança, a resposta já veio. Não, tenho que me conformar com a vontade do Senhor. Não foi a vontade do Senhor. Então, a gente precisa de aprender isso através da oração, né? A gente precisa de aprender essas questões. A gente vai estudar sobre isso, estudando o Pai Nosso, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa realidade. E detalhe, irmãos, a oração do Pai Nosso é o modelo dado por Jesus, né? Ele nos deu como modelo para que a gente daí tenha o parâmetro de como fazer. Nós podemos orar o Pai Nosso? Podemos. Assim como nós podemos orar os salmos, assim como nós podemos orar as orações que estão na Bíblia inteira, como a oração de Pedro, de João e outras orações, nós podemos usar, mas eu preciso de entender do que eu estou falando, porque senão aí sim é vã repetição. Só estou falando o que o outro falou, né? Nada mais do que isso. Sou papagaio e nada mais do que isso. Bom, vamos lá, vamos voltar ao nosso estudo. Algumas concepções erradas sobre o possuidor do dom. Quando este dom não é compreendido ou valorizado, aquele que possui o dom poderá ser considerado ou considerar a si mesmo, primeiro, como uma pessoa um tanto quanto improdutiva, né? Quando a gente não consegue perceber o valor, geralmente não é uma realidade na igreja presbiteriana, mas nas igrejas de muitas atividades, aquelas que tem eventos todo dia, que tem culto todo dia, que tem campanha não sei do que, mais não sei o que, acaba o dom de oração sendo desprezado. Por quê? Porque a pessoa ela não vai estar envolvida nisso tudo, mas ela vai ser aquela pessoa que vai estar intercedendo ali, que vai estar orando, que vai estar sempre buscando o Senhor. Eu lembro de uma historinha contada por um pastor, se é verdade, se é verídico ou não, mas ele conta que viveu com ele, né? Pode ser uma parábola que ele estava contando para poder na ilustração, mas ele conta um fato interessante, de que ele estava pastoreando uma igreja no interior de Minas, e nessa igreja tinha uma senhorinha que sempre sentava no banco da frente, e quando ela sentava, ela baixava a cabeça e ficava ali contrito o tempo todo, o culto todo. E o pastor ia para o púlpito ali, fazia a liturgia e olhava para a velhinha de cabeça baixa. Pregava a velhinha, não dava um amém, um glória a Deus, não levantava um olho, nada, o tempo todo. E o pastor falou, rapaz, essa velhinha só vem para dormir, não é possível, todo culto ela dorme.
Então, entrava culto, saía culto, ela sentava ali, ficava ali. Um dia, ele chegou para ela e falou: minha irmã, se a senhora está cansada, se está difícil de vir, fique em casa. Não venha para dormir na casa do Senhor, não. É muito feio isso, as pessoas estão observando. E aí aquela senhorinha olhou e falou assim: ô meu pastor, me desculpe se eu estou incomodando, mas eu não estou dormindo. Eu estou intercedendo pela igreja e pelo Senhor. Então eu fico de cabeça baixa ali, o tempo todo ali, no Espírito, pedindo a Deus que abençoe a vida do Senhor e abençoe essa igreja. É o tempo todo fazendo isso. E aí o pastor falou assim: bela desculpa para quem está dormindo. Bom, passou um tempo, a velhinha não veio mais. Um domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos. E a igreja começou a dar problema. Pipoca um negócio daqui, pipoca um problema dali, tem uma situação aqui, tem uma situação ali. E o pastor: meu Deus, o que está acontecendo? Que negócio é esse que o trem está ficando difícil aqui? E aí ele lembrou da velhinha e foi lá visitar a irmã, né? E a irmã estava adoentada, ela não estava podendo ir para a igreja, né? E aí ele foi lá visitar essa irmã, depois de várias semanas, né? Então é um pastor bem assíduo, né? Estava bem presente lá. E ele foi lá depois de várias semanas, foi lá visitar a irmã, viu que a irmã não estava lá e perguntou: minha irmã, o que aconteceu? Ô pastor, eu adoeci, aí eu não pude mais ir à igreja e tal. E aí por isso que eu não fui. Aí ele falou assim: a senhora tem orado por mim? Pastor, desde aquele dia que o senhor falou isso, eu fiquei com vergonha, eu não tenho orado não. Aí eu falei: então ora, minha irmã, pelo amor de Deus, que eu estou precisando. Intercede que eu preciso. Porque ele sentiu falta dessas orações. Mas ela estava ali, ela não tocava, ela não cantava, ela não ministrava, ela não pregava, ela sentava, baixava a cabeça e orava. E era extremamente importante. Então, às vezes, essa pessoa que tem esse dom, a própria pessoa pode dizer assim: poxa, mas eu não consigo fazer nada na igreja, o que eu vou fazer? No entanto, ela é a pessoa que segura essa linha de frente na batalha espiritual. É aquela pessoa que está ali intercedendo, que está ali orando, que está ali lembrando das pessoas, das situações. Então é importante essa condição. Tanto a igreja às vezes pode errar, como às vezes a própria pessoa pode fazer. Por quê? Porque oração de intercessão, irmão, não dá ibope. Não aparece. O intercessor é a pessoa que não aparece. É diferente daquelas pessoas que se dizem profetas de oração, homens de oração, mulher. Isso não tem nada a ver com esse tipo de coisa, não. Geralmente o intercessor é aquela pessoa que ela prefere estar ou num grupo intercedendo ou a sós com Deus. Ela não gosta de se levantar a bandeira de que ela é aquela pessoa de oração. Ela não gosta disso, não, né? Ela não gosta, ela gosta mesmo desse contato. E aí às vezes dá a impressão de que não funciona, né? Essa pessoa pode ser tratada, às vezes, como exagerado. Ou alguém que se acha mais espiritual do que o outro, por causa da ênfase que ela dá à oração, a falar com Deus e ao tempo que ela dedica à oração. Uma igreja onde não compreende que existem as pessoas com esse dom, a pessoa pode pegar e falar assim: a Aurélia está querendo ser mais espiritual que todo mundo, ó. Ela chega, está de joelho, não sei o que, está o tempo todo orando. Rapaz, só capa. Só vai mostrar que ora. Ou, poxa, mas não é possível, essa pessoa só fala de oração. A gente vai conversar, fala de oração, vai conversar, fala de oração, vai conversar, fala de oração. Fala assim: vamos tomar um café lá em casa. Vou orar para poder ir tomar um café. Mas dá tempo para tomar um café, tem que orar. Então, a pessoa acaba achando que aquela pessoa está sendo exagerada na ênfase dela. Né? No entanto, a gente tem que entender que essa pessoa ela foi chamada pelo Senhor exatamente para essas questões. Por outro lado, ela também pode ser taxada ou vista como uma pessoa pouco prática ou uma pessoa até preguiçosa, né? Por quê? Você chega todo animado, né? Vamos fazer aqui um evangelismo, vamos pegar aqui, Kleber, você vai nos ajudar, vem cá, fugiu o nome. Eli, lembrei, misericórdia. Eli, vem cá, Iago, né? Vem cá, a Ítala, vem cá, Lucas, vamos fazer aqui, não sei o que tal. E eu falo: bora, irmã Rosilda. Aí a irmã Rosilda fala assim: vocês já oraram? Vão tirar um tempo de oração? Mas irmã, não vai... Irmãos, vamos fazer isso? Ela não quer fazer.
Mas ela está lembrando da importância que a gente esqueceu, está todo empolgado e esqueceu disso. Então, às vezes, a pessoa pode ser taxada até como preguiçoso, ou como quem não quer fazer dando desculpa, ou até como alguém exagerado em relação a ou pouco prático nessas questões, né? Pode ser taxado também como alguém desocupado. Por quê? É alguém que investe em oração, né? Que ora, que está sempre orando, que está sempre buscando, sempre colocando diante do Senhor. E detalhe, irmãos, as pessoas que mais se destacaram e se dispuseram ao longo da história são pessoas que mais oraram, né? Conta-se que Calvino, que Lutero tinha a prática de orar 3 horas por dia. Ele levantava e antes de qualquer dia ele orava 3 horas. O dia que ele tinha mais trabalho, ele aumentava as horas de oração. Geralmente a gente faz o quê? Nossa, não dá tempo nem de dar daqueles 10 minutinhos de oração. Deixa eu correr aqui, no caminho eu oro. Mas ele fazia o contrário, ele buscava toda essa questão, né? Orava cada vez mais. Eu conheci algumas pessoas que são assim incríveis ao longo da minha vida na questão da oração, pessoas que dedicam a oração mesmo, pessoas que oram 3, 4, 5, 6 horas por dia, e são fantásticas essas pessoas, são pessoas realmente usadas por Deus nesse contexto, né? Pode achar que essa pessoa é uma pessoa mentirosa, ou pelo menos uma pessoa exagerada, porque quando ela fala de oração, ela fala de práticas que nós olhamos e falamos assim, como é que dá conta? Né? Porque a gente não tem a prática e não tem a mesma condição, né? Se alguém chegar e falar assim, perguntar alguém e falar assim, quanto tempo você ora por dia? Não sei, umas 6 horas? Aí você fala, 6 horas orar por dia, é ruim, hein? E tem gente que ora, e ainda trabalha, ainda cuida da casa, como acha tempo, eu não sei. Mas eu conheci uma irmã que ela levantava às 4 horas da manhã, para que ela pudesse estar às 8 no trabalho. Isso porque ela tinha que fazer nesse período, preparar o almoço, para deixar na casa, fazer a academia, fazer a sua meditação e interceder pela sua lista de oração. Todo dia às 4 da manhã ela levantava. E aí ela ficava aquele período até 6 horas para ela poder fazer as outras coisas e aí está organizando. Giovanni, cadê o microfone? Pastor, interessante que a Bíblia manda que nós temos que orar é muito mesmo. Então o senhor pode estar trabalhando, está orando, pode estar cantando, está orando, pode estar em qualquer lugar. O único momento que eu vejo que a gente não vai estar orando é estar dormindo. A Tessalonicenses fala, orai sem cessar, você não é? Pode sonhar orando, né? Orai sem cessar. Eu posso estar trabalhando lá no meu escritório e tem que estar intercedendo. Eu estou dirigindo, tem que estar intercedendo, porque eu não sei o que vai me ocorrer. E eu já tive experiência, mas nesse sentido, tá ali orando, de repente pinta alguma coisa que eu tenho que estar revestido. Agora, oro sempre não, né? Mas a Bíblia manda orar sem cessar. Agora, esse momento que eu estou falando de separar 3 horas, 2 horas, 1 hora, isso é muito importante também, mas eu tenho que estar orando sempre. Não, com certeza, mas é por isso que eu estou falando. Tem pessoas que têm essa facilidade de orar, que é uma maravilha. Às vezes a gente ali, Giovanni, ó. Às vezes a gente tá numa reunião de oração, né? Agora a gente tem reunião terça de oração. Tinha algumas pessoas na nossa igreja que eu falava assim, eu não vou pedir para orar não, porque o tempo tá... Ele vai orar pelo menos uns 40 minutos, o tempo não vai dar para orar. Não, tinha umas pessoas que elas pegavam para orar e se você não tivesse atento, você dormia, porque gosta de orar. Gosta de orar. Culto de oração, orar 40 minutos e você ali aguardando o Senhor... Agradece a Deus pelos dízimos e ofertas. E é maravilhoso isso. Mas tem lugar, né? Tem hora que não dá para fazer isso. Mas é maravilhoso isso, saber que essas pessoas têm esse desejo e essa facilidade na oração. Fala, meu querido. Não, é engraçado que assim, quando a gente está dentro da UCP, quando a gente é criança, a gente é ensinado que a ligação, que a oração é uma ligação com o Senhor. E não deixa de estar certo em momento algum. Que a partir do momento que Jesus ele rompe o véu, você tem essa ligação com os santos dos santos diretamente. Mas a gente, por essa repetição, exemplo, tem pessoas que têm mais costume de orar antes de dormir, antes da refeição, tudo mais. Essa rotina, fazer disso uma rotina,
às vezes o nosso coração, ele deixa de ter aquele temor dentro da oração, aquela seriedade de estar falando com o Senhor no Santo dos Santos. Mas não só na oração, na vida também, porque você vai estar sempre na presença do Senhor Deus. Mas é aquela questão do, toda vez que você for orar, o coração ele tem que estar de maneira humilde para que você consiga ter temor suficiente e respeito por aquele que criou tudo e que está te ouvindo, por intermédio do seu filho. Porque você não tem condições, por não ser justo, a ponto de ser perfeito para levar uma oração sozinho a Deus. Então, assim, é muito legal essa simplicidade que é ensinado para a gente quando a gente ainda é criança. Que há uma ligação direta entre o céu e a terra. É verdade, é verdade. E é um dos riscos que a gente tem, né? Igual eu falei, a gente cai no automático. A gente vai orar pelo almoço todo dia. Aí todo dia você ora pelo almoço, a mesma oração, né? E eu, às vezes lá em casa eu brinco, né? Senhor, obrigado por esse pão. Eu olho, não tem pão na mesa, meu irmão. Não tem pão na mesa. Não, tem arroz, tem feijão, tem frango, tem uma saladinha, mas pão não tem. Você está orando pelo pão, você tá, porque a oração está no automático, né? Aí você acaba orando a mesma coisa pelo pão nosso de cada dia. Então você está no automático. Então a gente precisa de estar entendendo isso. Isso é importante a gente estar fazendo isso. E o intercessor é alguém que está sempre com essa conexão. Ele tem sempre palavras para estar falando com o Senhor. E geralmente o intercessor é alguém que ora simples, irmão. É conversa mesmo, sabe? Aquela conversa assim tranquila. Alguém que tem essa facilidade de desenvolver um diálogo com Deus de uma forma muito tranquila. Tamir? Talvez a expressão pão nosso de cada dia daí hoje, porque essa oração é do tempo que a alimentação principal era bom também, né? Hoje é arroz, feijão, salada. Se você quiser fazer bem genérica, é bom. É. O bom é você falar diferente, né? Claro que você não precisa de falar assim, obrigado pelo arroz, que está bem cozido ou mal cozido. Não, você não precisa de falar isso. Mas se você está orando pelo almoço, Senhor, obrigado por esse almoço, por essa salada, né? Se você está ali, tem algo ali para você falar. Gente, é assim que a gente desenvolve o projeto, a gente desenvolve a oração. Como é que você desenvolve a fala do seu filho? Conversando com ele, ensinando palavras, né? Por que a maioria das pessoas tem dificuldade de oração? Porque as pessoas não praticam a conversa com Deus. Entendeu? Aí você faltou palavra. Vou falar o que agora? Não sei o que eu vou falar. Pastor, você não está praticando isso. Quando eu oro, Deus já sabe o que eu vou falar. Já. Deus já sabe o que eu vou pedir, sabe o que eu preciso. Eu entendo assim que a oração nem é boa para Deus, porque Ele sabe de tudo, Ele é dono de tudo, né? É uma maneira de eu me firmar a minha fé. Acho que é uma maneira que eu expresso a minha fé através da oração. Porque não que eu precise pedir, que eu não vou mudar o coração de Deus. Ele sabe o que eu quero, Ele sabe o que eu preciso, e Ele sabe o que vai me dar, que vai permitir que eu consiga, né? Eu acho que a oração é mais uma prova de fé para aquele que ora. Eu tenho fé que Deus me supre. Então a minha oração diz a Ele, porque eu tenho fé. Eu demonstro isso através do pedido. Não sei se é essa a ideia. Vamos deixar isso aí para quando a gente falar de oração, porque senão a gente vai desviar o assunto, vai ser bacana. Mas é bom a gente entender o seguinte, que a prática da oração é para a nossa intimidade com Deus. Não é para mudar a vontade de Deus. Muitas vezes a oração muda a minha vontade. Mas a prática da oração é para eu lembrar que eu tenho um Deus. Eu preciso de lembrar. Eu preciso de lembrar que eu tenho alguém com quem eu preciso de conversar e me relacionar. Isso é extremamente importante. Essa que é a grande questão. Não é para mudar a vontade de Deus, é porque eu vou me esquecer de Deus, né? Assim como se você não pegar na Bíblia, você não lembra que tem uma Bíblia para ser lida, né? Então é a mesma coisa. Alguns erros e perigos aqui está sujeito, né, o possuidor desse dom, né? Primeiro, essa pessoa que tem o dom, ela precisa de entender que nem todo mundo tem esse dom. E para muita gente, a oração realmente é algo difícil por não ter esse dom. Por estar aprendendo, ser novo convertido, por não ter uma experiência maior, uma intimidade maior com Deus. Então, às vezes, a pessoa tem essa dificuldade de falar, sente-se vergonha na questão da oração, e não significa que esse crente é frio ou é um crente relaxado. Então, quem tem o dom de intercessão deve de lembrar que nem todos têm esse mesmo dom. Deus o capacitou para que ele seja uma bênção na vida da igreja e para que ele também seja um motivador para aquela outra pessoa, né?
Porque às vezes o que você vai ver, infelizmente, na igreja por conta do pecado, são pessoas desmotivando outros, né? Eu já vi isso acontecer algumas vezes, é muito triste, de alguém chegar e falar assim, não gosto quando fulano ora. Gente, isso é muito triste, né? É muito triste isso. Então a gente precisa de ser motivador do outro, né? Ele está falando com o Senhor, né? Ah, fulano ora tão baixinho, quando pede para orar, nossa, pede mais não. Já teve uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim, pastor, quando na reunião de oração, não pede fulano para orar, não. A gente não ouve a oração da pessoa. Aí eu só pedi ela para orar. Falei, não é possível um negócio desse, rapaz. Não pode. A gente tem que ser motivador, né? Então, essa que é uma das coisas que a gente tem que fazer. E quem tem o dom tem essa facilidade de falar e vai achar às vezes os outros. Pode também ficar vaidoso. Lembra que o vaso é imperfeito. O conteúdo é que é perfeito. E como ele é imperfeito, ele pode se tornar vaidoso, né? De que forma? Nossa, eu oro tantas vezes por dia. Eu olho para essa igreja aqui, ó, bando de pecador, ninguém ora. Ninguém ora, mas eu oro, né? Então, cair no vaidade, cair no orgulho, achar-se espiritual mais do que os outros, né? Lá no fundo ele está se achando misericórdia, né? Às vezes, pode também se tornar extremamente passivo diante de outras necessidades da igreja. Lembrando que não é a única atividade que eu posso fazer. Todas as demais atividades eu devo de me envolver na igreja. Deus me deu uma capacidade para orar, me deu a intercessão, mas não é para me ficar só no banco intercedendo, né? Então, às vezes, a pessoa chega, principalmente quando a igreja aprende sobre ministérios e divide a igreja em redes ministeriais, isso acontece muito. Eli, bora ali pegar aquele púlpito ali. Não, eu sou intercessor. Eu vou orar para que você consiga pegar o púlpito, mas eu não vou lá pegar o púlpito, de jeito nenhum. Tem gente, né? Tem gente que é assim. Então a gente precisa de entender que não é só isso, eu preciso de entender essa realidade. Então não tornar-me extremamente passivo, mas envolver nas demais atividades. Agora, um detalhe pessoal para a vida do intercessor, daquele que tem o dom de intercessão. E como ele sempre está atento às necessidades dos outros, ele pode esquecer de si mesmo. Ele precisa de lembrar que ele também precisa de intercessões. Que ele também precisa de colocar os seus pedidos diante da igreja. Às vezes ele está ali e fala assim, eu estou passando por uma situação, mas a irmã Raquel está precisando da minha oração, a Delene está precisando da minha oração, o Eli está precisando, o Iago, e eu vou estar intercedendo por eles, mas eu não expus a minha necessidade. A Bíblia diz, orai uns pelos outros, né? Então eu preciso de dizer, gente, eu também preciso de oração, lembrar que ele também precisa. Uma outra falha que acontece, negligenciar a casa por conta da igreja. Porque como você exerce o dom no coletivo da igreja, na maioria das vezes, às vezes você esquece de olhar para dentro da sua própria casa, que está precisando do seu cuidado, está precisando da sua oração, da sua atenção, né? Está lá com o filho, está com a nora, está com o genro, está com alguém passando por uma situação, e você está focado aqui, ó, né? Tem uma lista aí de 200 missionários que você está orando, intercedendo, colocando, porque você está ocupado no movimento da igreja. E a igreja vai te ocupar mesmo, mas você esqueceu de olhar para dentro da sua própria casa. Então, cuidado para que isso não aconteça, né? Então você precisa de ter essa busca e essa situação. Terceiro, por conta de ter esse desejo, essa vontade de orar, esquecer de buscar desenvolver a fé através do conhecimento bíblico. Geralmente, quem tem o dom de intercessão, ele tem muito prazer na oração, pouco prazer na leitura, a não ser quando é a leitura dos salmos ou as leituras de orações. Mas quando chega a genealogia, ele fala, não, solta esse aqui, deixa para lá. E aí ele deixa de fazer e deve não deixar isso acontecer, deve de buscar conhecer e aprender mais e mais, tá certo? Então é algo que ele precisa de fazer. E, como eu disse, se tem o dom de intercessão, o melhor caminho é você juntar as outras pessoas que têm o dom de intercessão e formar uma rede de intercessão para que você tenha com quem compartilhar e com quem você possa também contar e poder orar constantemente, tá certo? Então você precisa de ter todo este cuidado. Pergunta? Comentário? Não? Bom,
Com isso aqui nós fechamos o último dos dons, né? Eu sei que você não saiu daqui expert em dom, eu sei que muitos estão aqui na dúvida sobre se tem ou não tem determinado dom. A intenção é mostrar que há esse derramar do Espírito Santo e essa capacitação, a gente conhecer um pouquinho mais da gente. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas é importante você perceber que na igreja de Cristo não tem ninguém inútil. Desses 13 dons, ainda que você possa não perceber, eu sei que você tem um. Pelo menos um você tem. Porque no corpo de Cristo, assim como no nosso corpo, tudo é útil e tem uma finalidade e um propósito. Você deve então se envolver no corpo de Cristo, né? Deus, como grande artesão de nossas vidas, deu a você um ou mais dons para que você tenha uma identidade neste corpo e para que você possa servir neste corpo. Você só não vai descobrir o seu dom se você não se dispor a servir no corpo. Mas se você se dispor a servir, você vai descobrir e vai estabelecer quem é você neste corpo, sabendo como agir e de que forma agir. Não espere de forma alguma que aquela pessoa que tem aquele dom seja perfeita, porque ela não vai ser. Não vai ser. Ela vai errar. Por quê? Somos um bando de pecadores, né? Comedores de feijão. Nós erramos, nós falhamos. Então eu preciso também estar pronto a exercer a misericórdia, o perdão, né? A buscar desenvolver o fruto do Espírito sobre a minha vida para poder servir de forma melhor e mais agradável ao corpo de Cristo e à igreja do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos encerrar esse nosso momento. Ninguém tem nenhuma pergunta a fazer mais, né? Ou comentário a fazer? Não? Então, joia.